posso ir na academia amanhã. Gente, boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tem só um apito que eu não sei de quem é. Acho que tem um áudio vazando aí. Vocês podem abrir as câmeras, por gentileza, para a gente conversar um pouco mais naturalmente, digamos. Eu vou abrir, peraí, só vou arrumar meu cabelo que a situação tá crítica. Eu não pentei meu cabelo hoje, então fica à vontade. Quer dizer, eu não pentei, então não sei se conta, né? Olha, temos rostos familiares e queridos. A Verônica, acho que a Ana também, por mais que eu ainda não a veja, eu imagino que seja a Ana que eu esteja imaginando. Boa noite, Alice, Marcelo, Carla. Tudo bem com Boa vocês? noite, tudo bem? Certo. Boa Então, noite, tudo certo. que bom. Vamos lá. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês, mas eu gostaria de começar fazendo uma reflexão em relação ao título do nosso encontro de hoje. O que vocês imaginam que a gente vai trabalhar aqui? Do que se trata essa apresentação? No que vocês conseguem imaginar a partir do nome? Sobre talvez como desenvolver melhor uma aula sem que fique apenas livro, 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 só aquilo. Ou realmente eles, assim, não só questão de preencher o livro, mas eles estão entendendo o que eles estão fazendo, né? Ou é Uhum. só exercício, cópia, etc. Ótimo. Mais alguma sugestão ou ideia? Vou entender isso como não, hein? Fiquem à Acho que não. vontade. Fiquem à vontade. A ideia é que vocês participem o máximo possível. Para eu não ficar aqui palestrando. Eu gosto de falar, então vocês têm que contribuir para não ficar monopolizada a conversa, né? Quer dizer, Tá monopolizada a muita conversa é gente. contraditório. Faz uma fila aí pra falar, que muita gente quer falar. Então, um de cada vez, por favor, como sempre falo, né? Alguma outra ideia? Alguma outra especulação? Beleza. Mas vocês vão me prometer que vocês vão participar um pouquinho mais daqui para frente, tá? Só vou continuar porque a Ana acertou em cheio. A gente vai falar muito do que ela falou por último, né? Do que ela mencionou por último. A gente vai falar um pouquinho dos objetivos de cada componente da aula e também do curso de maneira mais geral. Então, para que a gente comece essa discussão, eu vou propor aqui algumas perguntas. A gente pode respondê-las coletivamente. Só para que vocês saibam, aqui é o cronograma do encontro de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o momento em que a gente identifica e analisa objetivos de cursos e de aulas, o planejamento ou o preparo dessas aulas, a coesão nos programas de maneira um pouco mais abrangente e uma discussão que eu vou tentar propor no final se sobrar tempo, porque a gente tem bastante coisa para cobrir. Então, como eu estava falando, eu vou começar com esse primeiro tópico e para que a gente inicie esse primeiro momento, vou propor essas duas perguntas de novo. Quero que vocês as respondam de maneira coletiva. Podem abrir os microfones e podem fazer as contribuições que vocês quiserem, por favor.
Olha, posso começar comentando aqui Por favor. brevemente. Eh, Em relação à primeira colocação, né, como vocês costumam identificar os objetivos, seus cursos e suas aulas. Focando, assim, por aula, o que no meu caso, né, eu procuro fazer, normalmente as aulas têm um tema, certo? Já que depende dos capítulos. Ai, vamos supor, estamos lidando é um gato aqui. Estamos lidando com food. Então o tópico é comida. Então, eu quero que nessa aula o objetivo deles vamos focar no breakfast, café da manhã. Então, para eles conseguirem identificar tais vocabulários, eh, frases simples, do que eles comem de café da manhã, etc. Então, o que eu tento fazer é isso, é focar no tema da aula, então normalmente ligado ao capítulo que eu estou trabalhando, e colocar esses pequenos objetivos, né? Porque para mim o ideal é que assim, nesses pequenos objetivos por aula, no final da unidade, é para fazer um sentido maior, né? Ter uma coisa mais complexa do que pequenos vocabulários, pequenas frases e afins. É isso, na minha Uhum. opinião. Sim. Ok. Mais alguém que faz algo similar, diferente? Gostaria de acrescentar alguma coisa, enfim. Normalmente, no início da página, né, de cada unidade, tem normalmente uma foto, que é picture, né, sobre o tema. Então, eu Uhum. costumo, primeiramente, pedir para que eles vejam essa foto, e para pensar sobre o que aquilo representa, para puxar o tema e a aula seguir. Eu acho que dessa forma eles começam já a criar uma linha, né, de pensamento e de questões, né, de perguntas sobre o que vai ser a unidade. Então, aí, Uhum. normalmente, a minha aula começa assim, com essa discussão, e aí todos começam a falar, isso quer dizer isso, eles estão em tal lugar, e por coincidência, né, eu estou nessa parte aí para falar sobre comidas mesmo, breakfast, lunch, então eles gostam de interagir bastante, né, o pessoal do segundo ano, do terceiro ano do ensino fundamental 1. É bem bacana. Ah, legal. Eu acho interessante o que você pontuou, porque a Ana trouxe coisas muito pertinentes em relação ao preparo do professor, mas você está trazendo a perspectiva do aluno, né? Como ele lida Uhum, com esse primeiro contato com aquele conteúdo que vai ser sim, trabalhado, e aí você já gera expectativa e vai também, como consequência, uma das possibilidades com as quais a gente trabalha é deles conseguirem trazer um repertório que eles já têm para poder fazer uso disso na aula, e aí você já começa a distribuir um pouco mais, delegar um pouco mais as tarefas do que fazer uma aula, ao invés de fazer uma aula totalmente centrada no professor, que é o oposto do que a gente sim. propõe, né? Uhum, Legal, exatamente. legal. Quem mais? O silêncio prevalece. Acho que a gente pode passar para a segunda pergunta. Ó, eu de novo. Acho que acaba se complementando, né? Talvez uma resposta até dá para seguir e continuar com essa segunda pergunta, né? De que medida e de que maneira eles impactam o seu preparo? Tudo, né? Porque na minha opinião, se você não tem um objetivo concreto que você quer alcançar na aula, então parece uma coisa meio solta, meio perdida. Uhum. Não é que não sei se a melhor palavra é falar, não deixa de se fazer sentido, né? A aula, porque se você não coloca esses objetivos, até para você ter noção do que você quer que seus alunos alcancem, acaba ficando tudo meio à mercê, meio largado, assim, é o que eu acho. Então, por isso que é sempre bom você manter seus objetivos, mesmo que sejam pequenos objetivos, né, para chegar no maior, para você ter, né, conseguir fazer um preparo melhor de aula, sua organização e tudo. É isso. Uhum. Alguém gostaria de adicionar alguma coisa? Tá,
vou fazer uma pergunta um pouco mais direcionada, então pode ser para você, Ana, e para todos ao mesmo tempo. Quem quiser responder, fica à vontade. Dentro disso que a Ana trouxe, que eu acho muito interessante também, como é que isso se materializa? Então, a gente está falando que a gente precisa estar preparado para poder fazer um planejamento de aula de acordo com os objetivos previamente estabelecidos, identificados. E aí, quando eu pergunto de que maneira isso impacta o seu preparo, como isso concretamente se torna uma atividade ou uma escolha entre uma atividade e outra dentro da aula. Qualquer exemplo um pouco mais prático e concreto que vocês possam mencionar de uma escolha e de uma decisão e de um planejamento que tenha sido diretamente impactado pelo fato de que vocês identificaram os objetivos claramente ali no preparo da aula, por exemplo. Ó, já que foi, ó, perguntou para mim também, então vou responder. Acho que, não sei, não sei se a Fabi, é que a Fabi, ela sempre tá comigo, né? Ela que é a consultora lá da minha escola, então talvez ela tenha já visto esse jogo, eu não tenho certeza se ela já assistiu. Mas, falando em questão da parte concreta, tá, vamos supor, usando comida de exemplo de novo. Então, o meu objetivo de aula, eu teve umas aulas que eu fiz, eu queria focar em vocabulário. A gente estava lidando com comida. Então, eu fiz um jogo com eles, que eles são loucos por esse jogo, eles gostam muito, que é uma coisa que tem tanto a memória quanto o vocabulário. É um memory game diferente. Então, eles se juntam em roda, aí um aluno começa, então o tema é food, então o aluno começa. Ah, ele falou apple, ok. Do lado dele vai repetir, né, a mesma palavra que o anterior disse e falar uma outra dentro do tema. Ah, ok, apple e bread. Ok, vai pro próximo. E assim eles vão seguindo. Então, isso é uma coisa que eu já fiz várias vezes. Eu gosto de mudar os jogos, mas as crianças, quando elas cismam com o jogo, elas querem ficar repetindo, né? Então, é um jogo que eu faço bastante. E eu acho que é uma coisa que ajuda demais no vocabulário, porque um vai escutando o outro, aí depois, numa outra partida, eles acabam utilizando alguma palavra que algum amigo usou. Então, quando eu estabeleci esse, tá, o objetivo vai ser o vocabulário, então eles vão trabalhar vocabulário. Eu coloquei esse jogo, eu acho que super combinou, super ajudou, e é uma coisa que eles gostaram demais. Então, já que eles gostam, né, uma coisa que entra na cabeça, porque se é uma coisa que eles não gostam tanto, eles deixam pra lá, né? Uhum. Aliando os objetivos com o perfil dos alunos, por exemplo, já é uma coisa interessante que vai ser mencionada mais para frente. A gente tem duas pessoas que entraram aqui depois da nossa abertura. Temos a Patrícia e a Florence, não sei exatamente como dizer. Boa noite, bem-vindas. Boa noite, Florence. É bem lindo mesmo, né? Em francês. Pode ser. Pode me Pode chamar. ser. Ficou Brincadeira. bom, né? É Florence mesmo. Então, bem-vindas. A gente está fazendo uma discussão inicial. Fiquem à vontade para participar, tá bom? E a Patrícia eu conheço. A Patrícia também é uma das minhas alunas, não é? Talvez se for a Patrícia que eu estou imaginando, né? Enfim, vamos lá. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, comentar algo? Beleza. Então, tendo respondido essas perguntas, eu acho que a gente pode passar para uma parte um pouco mais teórica, digamos. Aqui eu vou começar com um conceito que não é exatamente, não é necessariamente relacionado ao ensino de línguas, ao ensino de maneira abrangente. Ele é aplicado em muitos contextos. Vocês são familiarizados com esse conceito de objetivo ou alvo categorizado por essa palavra? SMART é um acrônimo, só uma dica. Alguma ideia? Cada letra ali significa uma coisa. Não sei. Não sei dizer. Sem problema. Então, isso aqui eu peguei de um contexto relacionado ao ensino de línguas, do inglês especificamente, mas ele, como eu falei, pode ser aplicado em outras áreas, né? Do ponto de vista de negócios, isso também é aplicável, enfim, em várias outras áreas do conhecimento também isso pode valer. Então, aqui, quando a gente fala de um objetivo, de um alvo que você tenha,
que possa ser categorizado dentro desse conceito, a gente está falando de S, de smart, tem a ver com specific, do inglês, né? A gente está falando de algo específico. Então, algumas perguntas que podem ajudar a entender um pouco mais profundamente essas categorias. Então, quando você fala de um alvo, de um objetivo que é específico, a gente tem que se perguntar quais tópicos e habilidades você deseja trabalhar, e aí tem tudo a ver com o que vocês trouxeram agora muito bem. E, mais do que isso, não só os objetivos de habilidade, de tópicos, e aí a gente está falando de habilidades linguísticas, por exemplo, ou até habilidades em relação a outras áreas, quando você está treinando para um tipo de exercício, por exemplo, não necessariamente você está falando em apresentar vocabulário, gramática, etc. Se isso tudo está contextualizado, né? Se você tem um assunto através do qual você possa discutir aquilo que está sendo proposto enquanto conceito não, desculpa, enquanto conteúdo, né? Então, por que eu vou aprender, usando o exemplo de vocês, palavras relacionadas à alimentação? Por que isso seria relevante? Por que eu preciso? Qual contexto pode aproximar isso que eu quero ensinar da realidade dos alunos? Não é uma pergunta Perdão, eu retórica. acho que eu não Fala. entendi direito a sua pergunta. Uhum. Só um exemplo específico de contexto em que aprender vocabulário relacionado à comida faz com que os alunos tenham interesse em aprender aquilo e vejam sentido naquilo, né? Questão de utilizar um jogo, por exemplo? Mas eu digo, o jogo é o meio que você utiliza para poder ensinar esse vocabulário, ou ativar o vocabulário que já faça parte do repertório deles, como a gente estava falando agora há pouco. Mas por que isso seria relevante para eles? Por que eles sentariam numa sala de aula e se disporiam a aprender sobre isso? Entendi. Então a questão de mostrar o uso na vida real. Tipo, Uhum, você ir no restaurante para ir viajar, uhum, etc. uhum. Seria isso? Por exemplo, uma conversa informal em que você expõe as suas preferências em relação à comida, né? As pessoas perguntam: você gosta disso, gosta daquilo, qual a sua comida favorita? Então a gente tem sempre que imaginar se há um contexto em que a gente possa utilizar aquilo que está sendo apontado como objetivo linguístico, digamos, ou de habilidade, seja ela qual for, né? Depois a gente tem que ver se isso é mensurável. Principalmente, isso aqui está diretamente relacionado à avaliação, e não necessariamente à avaliação formal. A gente pode ter vários tipos de avaliação. Avaliação no sentido mais amplo da palavra, naquele momento em que você consegue imaginar situações em que os alunos vão fazer o uso do que você está apresentando, para que você consiga medir se aquilo está sendo absorvido de maneira satisfatória, o grau de absorção daquele conteúdo, e todas as outras coisas envolvidas. Então, quando eu vou ensinar uma coisa, o que esse critério está propondo é que eu preciso enxergar possibilidades de situações em que, concretamente, eu consiga medir o quanto aquilo está sendo entendido, absorvido, consolidado e futuramente aplicado pelos alunos. De novo, o método mais tradicional para que isso aconteça é uma avaliação formal, e muitas vezes somativa, né? A gente está falando das provas, por exemplo, mas você tem outras possibilidades, né? A gente tem atividades de produção oral, né? De interação entre os alunos, em que você consegue ver se ele está só usando o que ele já sabia, ou se ele está aplicando tudo que está sendo visto de novo naquela aula, naquele conjunto de aulas, dependendo do contexto. Então, a gente precisa imaginar quais são as possibilidades de medir, né, o avanço, o progresso dos alunos em relação à absorção desse conteúdo. Depois a gente passa para o terceiro item, né, em inglês achievable, uma coisa que é atingível, digamos. É possível que você alcance esses objetivos? É uma coisa palpável, uma coisa que é possível de se alcançar, né? O nível é apropriado, o nível dos alunos em relação ao que está sendo proposto. Eu não vou apresentar, falando do contexto do inglês, por exemplo, o present perfect, uma inversion, por exemplo, que é um tópico gramatical mais avançado, dos alunos do nível iniciante, porque eles não têm o conhecimento necessário para poder
aprender aquilo que está sendo explicado. Tem coisas que são muito mais técnicas, muito mais conceituais, e elas demandam um pouco mais de bagagem, né? Então, eu preciso ver se aquilo que está sendo proposto pelo material, ou até por mim, de maneira independente, se adequa ao que os alunos têm em relação ao nível, né, diz respeito ao nível deles. E também, uma coisa extremamente importante é o que a gente já falou hoje, mas vale ressaltar aqui, é o conhecimento prévio dos alunos, né? Para que você, por exemplo, saiba contar uma história, e a gente estava falando sobre isso na aula do TKT da semana passada, o que você precisa, por exemplo, para poder contar uma história? O que você deseja que os alunos já saibam, para que numa aula em que você vai trabalhar um pouco mais aprofundadamente essa habilidade, o que você precisa que os alunos saibam para que isso seja possível, por exemplo? No caso de numa contação de história, Aham. acho que seria o básico de alguns locais, né? Às vezes, sei lá, o contexto em relação a isso é uma floresta, é uma cidade, é um, etc, né? O local, talvez personagem em relação ao parentesco, é uma coisa que a gente lida, dependendo da série, eles já veem. Ah, então é a mãe de alguém, é o pai. Acho que esse tipo de coisa, né? A maior parte é o contexto, né? Basicamente, o contexto que você precisa para esses itens básicos aí que eles precisam saber, senão você não vai conseguir contar uma história, mesmo simplificada, né? Em inglês, você não vai conseguir, se eles não souberem Uhum. essas coisas. Aí já não faz sentido, né? Uhum. Falando dos É, mais velhos, né? sim, sim. Então, você precisa de um conhecimento em relação à estrutura de uma história, né? A forma como os parágrafos são organizados, também a capacidade de descrever personagens, ambientes, como a Ana falou agora, né? Você tem várias coisas que são inerentes a esse gênero, a esse tipo de produção textual, que vão ser muito úteis para que você desenvolva outras competências e outras habilidades ao longo da sua aula. Então, por exemplo, você precisa saber usar tempos verbais do passado. Isso é uma necessidade, né? Então, pode ser que você tenha que ensinar mais um, mas pelo menos o mais básico deles, no caso do inglês, pretérito perfeito, o simple past, precisa já estar relativamente bem consolidado em relação aos alunos para que eles possam produzir uma história de maneira autônoma, né? Tem várias outras coisas. Então, é isso. A gente tem que pensar no que eles podem trazer no sentido de contribuir com a estruturação daquela aula, para que, de novo, tudo não seja focado no professor. Quanto mais a gente puder delegar, no bom sentido, quanto mais a gente puder usar de conhecimento dos alunos, melhor, porque eles vão se sentir muito confiantes em relação ao que está sendo proposto ali, mesmo que tenha elementos novos, que é o que geralmente acontece numa aula, né, com objetivos de desenvolvimento de competências novas, de habilidades novas. Então, a partir do que eles já possuem, eles vão construindo gradativamente, você consegue distribuir essa responsabilidade, digamos, e você vai passando a palavra para eles, para que eles não dependam de você no momento de produção autônoma, que é o ideal, né? Depois a gente passa para o próximo critério. A gente está falando aí de relevance, uma coisa que tem que ser relevante, né? Isso é interessante. E, de novo, voltando ao que a gente comentou lá quando eu estava falando do fato de que ele precisa ser específico. Isso é útil para os alunos? Todo mundo tem o clássico exemplo da aula de matemática. A gente fala, para que eu estou aprendendo Bhaskara? Pelo amor de Deus, né? Sempre tem essa reação dos alunos, ou qualquer outro tópico específico, de álgebra, por exemplo. Ou você vai aprender trigonometria, vai ficar calculando a área, né, de quadrilátero. Para quê? Isso na minha vida. Eu não sou engenheiro, não sou, sei lá o que, arquiteto, enfim. Mas tudo tem uma utilidade e é muito importante que os professores estejam cientes da aplicabilidade daquele conceito, daquele conteúdo, e que ele consiga fazer com que os alunos enxerguem toda essa utilidade para que eles engajem com mais facilidade no que está sendo proposto pelo professor. Então, uma atividade de imediato, pela estrutura através da qual ela é organizada, pode parecer um pouco chata, digamos, para ser bem direto. Mas se o aluno está
ciente do que aquilo vai desenvolver nele enquanto competência e habilidade, é mais provável que ele encare esse desafio. É como ir para academia, né? Não sei se vocês têm a mesma visão. Eu não gosto muito de ir para academia, mas eu vou toda semana. Eu vou pelo menos 4 vezes por semana. Por quê? Porque eu sei que é bom para mim, né? Então eu coloco fone de ouvido para ouvir alguma coisa, uma música, enquanto eu estou fazendo os exercícios ali e tal. Mas não é uma coisa que inicialmente eu falaria, que delícia, eu vou para academia hoje 5 horas da manhã, né? Não é uma coisa que naturalmente eu faria. Não sei se vocês são assim, mas eu faço com disciplina, porque eu sei onde isso vai me levar, aonde isso vai me levar, né? Então é mais ou menos essa analogia que a gente pode fazer. E por último, a gente está falando em relação ao tempo, né? Time effective. É possível alcançar os objetivos no tempo dado, seja ali uma unidade que precisa ser coberta a cada 2 semanas, um semestre que precisa ter, sei lá, 4 unidades cobertas, um ano em que você precisa trabalhar o livro de maneira completa, enfim, o tempo que você tem é suficiente para trabalhar todas essas habilidades e competências? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Se as respostas para essas perguntas forem positivas, e se você conseguir respondê-las de maneira satisfatória e, e útil para o seu planejamento, quer dizer que os objetivos estabelecidos ali são smart, são bons, são possíveis, né? Estão te levando para um bom caminho. Caso contrário, a gente tem que fazer as adaptações necessárias. A gente sabe que, dependendo do lugar em que a gente trabalha, a gente tem ou não a flexibilidade de mudar o material ou até de usá-lo ou não. No nosso caso específico do CELEP, a gente tem que usar o material. E, assim, fazendo o papel de defensor aqui da instituição e não da boca para fora, geralmente os materiais aqui são muito bem desenvolvidos, porque o time de produtos é muito bem capacitado, né, e habilitado para isso. Então, a gente pode, sim, sempre encontrar melhorias, mas a ideia é que você esteja ciente de todas as coisas que foram, os motivos pelos quais aquelas coisas são desenhadas e pensadas daquela maneira, para que você consiga aplicar e fazer as adaptações necessárias em relação ao seu contexto, né? Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz sentido. Alguma pergunta, algum comentário? Tá bom, fiquem à vontade para me interromper, tá? Agora a gente vai passar para o segundo momento do nosso encontro. A gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento de aulas, que está diretamente relacionado ao que a gente acabou de comentar, né? Então, assim que você consegue, de maneira efetiva, identificar os objetivos e fazer uma análise que chegue à conclusão de que eles são realmente possíveis e interessantes para o seu contexto, você vai partir para o planejamento das aulas de maneira efetiva, né? Então, como eu fiz no passo anterior, eu vou fazer 2 perguntas aqui para vocês. Podem respondê-las de maneira coletiva, podem abrir os microfones e vocês podem fazer as contribuições que vocês quiserem, por favor. Pode meio que responder as 2 juntas? Pode ser? Pode ser? Em relação à antecedência, eu procuro sempre olhar, porque eu tenho 8 turmas, né? Então, são muitas, porque eu tenho 8 turmas diferentes, né? Acho que tem gente aí que tem a mesma turma várias vezes, né? Então, eu tenho 8 diferentes. Então, são 8 séries diferentes. Então, o que eu procuro fazer? Todo mês, eu olho toda a unidade, porque é mais ou menos uma unidade por mês. E eu separo as páginas, porque voltando para a pergunta 1, os passos, o primeiro passo que eu preciso é questão de planejamento de tempo, porque tem provas. Então, quando você depende de provas da própria escola, né, tem as datas específicas da prova, que não depende de mim. Então, isso é uma coisa muito importante. Falando de organização, é você saber quando que essa unidade precisa acabar, né? Então, a primeira coisa é isso, separar mais ou menos o que faz sentido para eu conseguir fazer eles trabalharem todo dia com o livro e conseguir adicionar as coisas a mais para o trabalho, que é ir para multimídia, colocar jogos, usar músicas e essas coisas.
Então, o primeiro passo seria separar mais ou menos os dias que eu utilizo. E aí, toda semana, eu olho novamente, antes de entrar nessa semana, eu olho, porque tem vezes que eu preciso de material, melhor organizamento, e aí eu planejo as aulas em si. Então tá, então nessa segunda-feira que eu vou trabalhar com tais turmas, o que que vai ser feito? Ah, então eu vou precisar de tal coisa, a gente vai trabalhar tal página do livro, eu preciso desse tempo na multimídia, que também precisa separar na escola. Então é isso. Mas uma das coisas mais importantes, assim, no começo, para mim, é essa organização de tempo, porque é uma coisa que a minha escola cobra. Imagina que todos, né? Todos cobram. E aí, né, também se faz sentido. Ai, faz sentido essa aula agora? Ai, será que eu não posso, sei lá, às vezes usar essa página um pouquinho depois? Será que vai fazer mais sentido para os meus alunos? E colocar, às vezes, um jogo antes na multimídia para trabalhar um pouquinho de vocabulário antes de entrar nessa aula? Então, é isso que eu faço. Interessante. Já muitos aspectos importantes apareceram aí que a gente vai comentar com mais detalhe daqui a pouco. Queria ouvir mais pessoas. Quem mais gostaria de adicionar alguma Gente, eu comentário, sou por favor? tímida. Eu sou tímida, mas bem tímida. Mas tô... A gente está se sentindo sozinho, né, Ana? A gente está aqui monopolizando a É. discussão, precisa. Oi, Olha, posso? eu. Ah, Oi, pode, desculpa. pode. Pode falar, depois eu falo. Não, eu ia falar que na minha escola também tem provas trimestrais, então tem prova oral, tem prova escrita, e eu tenho mais liberdade de escolha, assim, então, a época que tiver chegando a prova, o que eu vou escolher dar na prova, fazer na prova oral, fazer na prova escrita, fica um pouco mais aberto. Mas eu acho que é isso. Eu também tenho 6 turmas diferentes. E é mais esse planejamento de olhar antes, assim, antes de começar a unidade. Então, às vezes, dependendo da turma, eu estou numa unidade diferente. Então, assim, eu não vejo por mês, eu vejo por unidade. Eu acho mais fácil, porque cada uma está num processo diferente, numa época diferente, né? E aí eu vejo por unidade, os materiais que eu vou precisar para aquele mês, os materiais que eu vou precisar para aquela unidade. Aí eu já tenho que pedir com antecedência, programar. Nós temos a sexta-feira, o Friday for Fun, então eu não posso dar livro na sexta, então eu tenho que calcular de segunda a quinta. Então, às vezes, você tem uma página de cooking class, ou uma página de origami, uma página um pouco diferente, essa página eu posso pular e jogar para uma sexta, se eu precisar. Que aí elas consideram como fã, em fazer um origami, fazer uma cooking class. Então, aí eu acabo fazendo o que a Ana falou, né? Então, dando a página talvez num outro dia. Então, eu consigo fazer essa movimentação, assim, eu tenho essa abertura na escola. Então, mas eu faço o planejamento pela unidade, já para calcular os materiais, para ver quando mais ou menos eu vou terminar, porque também quando acaba a unidade eu tenho que fazer um vídeo das crianças para mandar para os pais, com um resuminho do que a gente trabalhou. Então, eu tenho que estar mais ou menos programado isso, porque também tem os irmãos. Então, se eu mando o vídeo para o maternal e não mando para o jardim, a mãe do maternal acha que que legal, mas e o meu filho do jardim? Então, assim, eu tenho essa questão de planejamento para mim é um pouco mais flexível, né? Mas a conclusão dele sempre tem que estar tudo muito próximo ali, meio alinhado. Então, eu acho que é isso, planejar por unidade e com antecedência eu não sou muito. É mais a lista de material, é mais nesse sentido, de olhar, às vezes, olhar bem sei lá, uma imagem que. No primeiro ano tem bastante isso, que agora vai entrar, tem uns bichinhos diferentes, de olhos diferentes, e são animais que eu não sabia nem em português. Então, assim, quando foi chegando, eu falei, meu Deus, pesquisar o animal, saber qual é o nome do animal, as crianças, mas não existe. Existe, eu tenho como provar, achar vídeo no YouTube. Então, tudo isso tem necessidade, porque chega na hora, você abre a página, se você não se planejou, abre a página, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Então, eu acho que tem que ter, sim, uma antecedência, olhar pelo menos no dia, falar, ó, essa página nesse dia, deixa eu ver se eu sei todas as informações e tudo que eles podem perguntar, porque às vezes eles perguntam umas coisas assim que você nem espera. Então, você tem que fazer
prever ali, ter uma antecedência do que eles podem realmente te questionar. E meus alunos, eles são muito questionadores, então assim, eu tento sempre ter uma prévia do que pode rolar. É isso. Muito bom, muito bom. Aspectos pragmáticos, né? Material, a reserva de material, a Ana tinha falado um pouquinho disso também. O que você vai precisar em relação à reserva de sala, de material, quanto tempo você precisa para terminar aquela unidade, para que você siga o conteúdo dentro do que a escola está propondo fora do curso, efetivamente, né? Você falou desses vídeos, eu acho interessante, né, para os pais. Tem muita coisa envolvida. Muito bom. Acho que a Florence queria falar alguma. Florence, como eu falo o seu nome? Desculpa, para eu não. É Florence. Mas Pode ser Florence, você fala Florence. inglês, Ah, mas pode ser só Florence. Olha, eu tá. estou há pouco tempo, né, nessa escola, estou conhecendo o Salep agora, e participando dos treinamentos, assim, tem me ajudado muito para organizar as aulas. Uma coisa, assim, eu acho que o meu principal critério é a prova. Porque tem muita prova mensal, né, na escola que eu tô. Então, tem prova mensal, prova trimestral. Então, quando eu vou preparar uma aula, aquele capítulo, eu sempre penso assim, tá bom, qual que é a parte principal dessa unidade que eu vou usar, né, na prova? Que eu preciso que eles saibam. Então, para mim, o foco é sempre assim, o que que eles precisam realmente saber daqui. Porque mesmo eu tendo turmas repetidas, às vezes o mesmo capítulo é totalmente diferente. Tem turmas que curtem muito mais os jogos da apostila, tem turmas que já gostam de escrever mais, assim, não curtem tanto falar, mas aí no treinamento a gente aprende que a gente precisa focar na comunicação, né, nesse esforço de expressar, de usar ali o diálogo. Então eu vou assim, tô sambando ainda, identificando, né, o perfil das turmas, mas eu acho que o meu assim, principal critério para planejamento da aula é o conteúdo, o que eles realmente precisam saber, e os pontos que eu preciso assim focar da apostila, né? E a antecedência é muito triste ainda, porque eu gostaria de ter muito mais, né? Eu entrei agora na metade do antigo semestre, ali em maio, junho, e aí foi muita coisa, assim, é simulado, é isso, é aquilo, e realmente o tempo fica muito curto para preparar as aulas, assim. Eu gostaria, pelo menos, de ter muito mais tempo para poder preparar aulas melhores, mas eu sei que esses treinamentos que o Celep dá já é uma ajuda, assim, gigantesca, né? E todo o feedback que a gente recebe nas aulas, enfim, para mim tem sido muito bom para me encontrar, né, dentro da proposta, né, do livro. Mas, assim, eu compartilho muito do que as colegas falaram, de tentar sempre pegar uma parte ali da unidade e pensar, aqui a gente pode trabalhar uma coisa diferente, aqui a gente pode fazer isso, aquilo. Até mesmo o próprio material, ele já sugere projetos e atividades, assim, eu acho, assim, super bom. Tem projetos que as crianças realmente gostam, se engajam para fazer, para participar. E é isso. A antecedência, geralmente, tenta ser de uma semana para outra, assim, né? Nem sempre dá certo, mas eu acho que, assim, uma semana aqui que eu vou fazer na outra semana, né? Eu acho que para mim é uma coisa assim que ajuda muito a não estar desesperado, né? Na hora de Uhum. na hora de dar aula. Sim. Muitas coisas interessantes também em relação à rotina, né? O que você tem que fazer antes do momento de sala de aula, que muitas vezes a gente, quem está de fora, não presta atenção no quanto de trabalho você tem para poder dar uma aula de 50 minutos, né? Quanto tempo de preparo, por exemplo, isso requer. E a Patrícia também falou aqui no chat que ela segue uma rotina. Isso é muito interessante, principalmente quando a gente está falando de alunos ou estudantes mais jovens, né, mais novinhos. A gente precisa de uma rotina para que eles estejam acostumados em relação aos procedimentos que vão ser seguidos pelo professor. Ela fala do PPP, né, Presentation, Practice and Production, que é uma abordagem de ensino de inglês, e isso geralmente permeia as aulas dela. Muito interessante também. Mais alguém gostaria de comentar?
Beleza. Então, eu vou passar para o próximo slide, e aí a gente vai retomar muitas das coisas que vocês trouxeram agora. Achei muito boas as contribuições de vocês. Nesse primeiro momento, eu gostaria de mostrar uma citação aqui. E essas citações que eu vou trazer hoje são todas no inglês. Eu fiz uma tradução meio livre ali, né? Mas as referências vão estar todas originalmente na parte final da apresentação. Vocês podem ler o texto original, que na tradução a gente perde algumas nuances ali, né? Mas vou pedir para que vocês leiam. Alguém pode fazer a leitura, por gentileza? Eu posso ler. Lá vai eu de novo. Cada atividade planejada e cada exemplo pode ser remetido ao objetivo, para verificar se realmente se adequa ao conceito que você está tentando ensinar. É essencial certificar-se de que os exercícios e atividades que você decide fazer realmente se adequam aos seus objetivos. Parece redundante, né? Mas eu aprendi com um mentor que eu tive aqui dentro do seu lab que o óbvio não existe, né? O óbvio tem que ser dito muitas vezes. O que essa citação quer dizer? Como ela se conecta com o que a gente estava conversando agora? Basicamente, é ver se faz sentido o que você tá propondo. Vai, você tem um objetivo final. Vai, meu objetivo, vamos supor que meu objetivo nessa aula é seguir e eles focarem no vocabulário. Mas aí eu vou lá e sigo para outra coisa, né? Então você tem que analisar se o que você está propondo para aquela atividade, se o que você está ensinando, vai, né, terminar no, como resultado, né, o objetivo que você tinha planejado. Acho que é isso, né? Mas acaba sendo meio redundante, né? Porque tá bem explicado o que tá escrito aí. Uhum. Mas nem sempre, né? Eu quero dizer, por exemplo, se você está falando de vocabulário, você pode pensar que um ditado pode ser útil. De maneira geral, pode-se dizer que sim. Mas se o seu foco não é ortografia, por exemplo, não pode ser que você tome tempo da sua aula em relação a coisas que poderiam ser mais úteis. Então, eu sei que os alunos já estão com isso muito bem consolidado, agora eu quero que eles usem isso num contexto de maneira oral. Então, um exercício que prepare os alunos e que lhes dê confiança para que eles produzam autonomamente no final da aula é muito mais útil para o meu objetivo, que é utilizar vocabulário X num contexto de produção oral, de maneira mais livre, fazer essa última coisa é mais útil do que um ditado, né? Então, pode ser que você já esteja acostumado a lidar com tipos de atividades ou exercícios específicos, mas eles não se aplicam àquele contexto, eles não têm como consequência o alcance daqueles objetivos, mesmo que eles estejam de alguma forma relacionados. Tem que ver. Aqui o livro está propondo que eu faça uma leitura em voz alta. Eu acho difícil que isso aconteça, mas só um exemplo bobo, né? Será que isso é realmente importante? Será que os alunos vão estar prestando atenção no conteúdo do texto ou eles vão estar com medo de pronunciar errado na frente dos colegas, né? Então tem essas questões para a gente levantar. E uma diferença que a gente vê aí nessa citação é entre, conceitualmente, exercício e atividade. Qual que é a diferença mesmo? Vocês podem chutar, não tem problema. Pode repetir a pergunta, por favor? Qual é a diferença entre exercício e atividade? Talvez exercício seja uma coisa mais em relação a, ai, tem meio resposta certa e errada, e a atividade é uma coisa mais dinâmica, chutando, assim. Tem a ver com isso? Tem a ver com isso? Algum outro palpite?
Ó, de maneira bem simplista, tá? Vou tentar resumir bem, de maneira bem... Alguém ia falar, pode falar. Desculpa, eu ia falar que o exercício é uma coisa mecânica que você faz. E a atividade, ela envolve mais um pouco de liberdade para o aluno, talvez criar, é uma coisa um pouco mais ampla. Por isso que ali ele fala, ó, os exercícios e atividades que você decide fazer, porque são coisas diferentes. O exercício, gente, é aquela lista de exercício igual, que é só para memorizar, para você consolidar aquilo que você fez na atividade anterior, vamos dizer assim. É como se a gente começasse com uma atividade assim mais aberta, e aí a gente vai para o exercício para consolidar aquilo que a gente fez anteriormente, na minha cabeça. Mas, né, vamos lá, vamos ver o Bruno. E é isso. Ou o contrário. Geralmente é mais comum na nossa abordagem, desculpa, o contrário. Você faz um exercício para poder consolidar um tópico gramatical, um vocabulário, enfim, que você está apresentando ali, e depois você passa para atividade para que os alunos tentem aplicar aquilo de maneira autônoma, como a gente sempre fala. Então é isso. Eu pensei na Exercício é uma... matemática quando tu falou álgebra, lembra? Aí eu fiquei pensando, não, realmente. É isso aí. Também, desculpa, porque a minha internet acho que tá ruim aqui. Porque eu lembrei que tu falou da matemática, e aí eu pensei, nossa, é bem assim, né? No começo parece tudo tão legal, o professor explicando, e de repente, pá, aquela lista de exercício Uhum. e aquela lágrima, single tear. Exatamente. É isso. Então, o exercício é mais tradicional, mais mecânico, ele é mais fechado, né? Ele é mais focado em si mesmo. Ele tem como objetivo testar de maneira controlada aquilo que está sendo ensinado. E aí, você parte para uma atividade em que você faz isso de maneira mais aberta. Então, no nosso contexto inglês, por exemplo, você faz um exercício para testar o nível de absorção daquela gramática nova, e depois a atividade tem como objetivo fazer com que os alunos se comuniquem usando aquele tópico, se for o caso. Né? Muito bem, o palpite estava muito, muito bom. Os palpites de vocês, inclusive. Mais alguma coisa a acrescentar aqui ou a perguntar? Então é isso. A gente precisa de um exercício numa aula, necessariamente. É melhor fazer uma atividade, ou às vezes é importante que o exercício venha antes da atividade, sempre voltando, olhando para o objetivo. A gente fala aqui no CELAP de preparar a aula de trás para frente. O que isso quer dizer? Escrever ao contrário? Eu queria ter essa habilidade, não tenho. Mas esse preparar de trás para frente é pensar onde eu quero chegar e aí como eu vou fazer para chegar lá. E aí quais atividades quais são as atividades com as quais eu vou trabalhar para que eu consiga atingir aquele objetivo ou chegue o mais próximo disso possível. Né? Aqui tem outra. Um outro voluntário, por gentileza. Posso? Por favor. Na medida do possível, certifique-se de que seus estudantes têm algo específico para fazer, independentemente da etapa da aula. O planejamento de aulas tradicional tende a ver a aula como uma série de coisas que o professor faz. Ao inverter isso e focar muito mais no que os alunos fazem, é provável que pensemos mais sobre a aprendizagem real que pode surgir e criemos uma aula que seja mais genuinamente útil. E se você planejar tudo em termos do que os alunos farão, poderá descobrir que se preocupa menos com o que o professor tem que fazer. Mesmo para etapas em que você está apresentando a língua, seja claro consigo mesmo sobre o que os alunos devem estar fazendo e a que resultado isso está levando. Pense em uma aula completa como sendo uma sequência coerente de tais tarefas direcionadas ao estudante. E aí? O que tem a ver com o que a gente está falando? Faz sentido? Enfim, o que vocês acham? É o método CELEP, né? Que é o professor não ser o centro, e sim a gente jogar para o aluno. E, além disso, também criar um sentido, né?
Porque principalmente a aula de inglês, né? Todas. As aulas de escola, afins, a gente só é aquilo de conteúdo, 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 aprender, no caso, decorar, decorar, decorar. Enquanto focando em CELEP, né? Que é o que a gente trabalha, a CELEP, ela dá um sentido, né? Então tá, tudo bem, a gente vai ver isso aqui. Vai, o exemplo que até você deu, né? Ai, comida, vamos ver comida? Tudo bem. Ai, pra que a gente vai precisar disso? Não é porque eu tô obrigando a vocês a aprenderem, não, tem um sentido nisso. A gente vai aprender isso aqui, por quê? E se vocês querem viajar? Falei essa semana para meus alunos do quarto ano, assim, eles perguntaram, mas por que precisa de inglês? Falei, ó, por exemplo, a teacher foi viajar agora, eu fui pra França essas férias, graças a Deus. Aí eu falei assim, a teacher não fala francês. Você acha que a teacher chegou lá falando francês? Não, mas eu falo inglês. Então, por causa disso, eu consegui viajar. E vocês aí que gostam de viajar, e como vai ser? Vocês forem pra França. Só falar francês? Talvez. Talvez alguém saiba, mas o inglês é muito mais fácil. O inglês é uma coisa que você consegue falar em todos os países. Imagina você precisar saber todas as línguas. Não, mas com o inglês dá isso pra gente, não dá? Então eles ficaram tipo, nossa, nossa, é verdade. Tá. Então, é isso. Uhum. A gente volta lá para o início, em que a gente precisa que os objetivos sejam claros para o professor, para que os alunos também os entendam, e tenha a percepção de que todo e cada componente de um curso vai ser útil para uma situação prática, né? Mas aqui, voltando um pouquinho para a situação, no que diz respeito à parte da aula, assim, do que o aluno faz e do que o professor faz nas atividades propostas. O que vocês têm a dizer? Eu gostaria de falar um pouquinho. Dá para ouvir? Dá sim. Gostei da parte de aprendizagem real e genuinamente útil, porque estou pensando nisso. Eu gosto que eu falo, temos que pensar mais, não? Estou pensando nisso porque eu estou pensando no exercício, eles fazem um exercício, mas talvez estão copiando do aluno, do colega, ou talvez só copiam da internet e fazem rapidinho para mim, não é para mim, é para eles, mas isso estou pensando, como que eu faço para que essa aprendizagem seja real, que seja genuinamente útil, porque agora estamos falando dos condicionais. Eu falei para eles que nos ajudam para expressar situações possíveis, imaginárias, assim. Estou tentando falar para eles quando que eles poderiam usar essas frases. Uhum. Mas ainda estou pensando que eu faço eles fazerem para lograr essa aprendizagem real, que não seja só preencher. Uhum. Preencher o livro ou preencher a minha atividade, para que eu já deixe de me incomodar eles. Mas aprendizagem real. Estou nessa etapa agora, pensando como que eu faço. Porque já conheço um pouquinho mais o grupo, já conheço um pouquinho mais, eu iniciei em fevereiro, já tenho um pouquinho mais de conhecimento, então estou pensando, porque ainda acho que não consegui isso ainda. Uhum. Acho que é muito bom o que você falou, Verônica, porque muitas coisas, principalmente nos níveis iniciais e intermediários, a gente consegue relacionar um contexto muito direto e muito real, né? Então, a gente estava voltando ao exemplo inicial, falando de comida, né? Uma coisa que está presente no dia a dia de todo mundo e que está inserida em várias situações reais e muito palpáveis de contextos em que você consiga utilizar esse tipo de linguagem relacionada a isso, né? Mas tem coisa que é um pouco mais abstrata, por exemplo, condicional, como você bem mencionou. Para que eu vou usar isso? Além de simplesmente usar uma frase que contenha essa estrutura. Não tem a ver diretamente com pegar um ônibus, pedir comida no restaurante e comprar uma coisa no shopping, né? É um pouco mais abstrato que isso. Então, conforme as coisas vão ficando um pouco menos palpáveis, menos tangíveis, é mais difícil de convencê-los de que isso é relevante, ou igualmente relevante em comparação ao que estava sendo visto antes, que é mais concreto, familiar e imediato, né? É uma coisa muito, muito importante. Então,
geralmente a gente faz o quê? Expõe a função daquela estrutura. Para que serve isso? Para fazer hipóteses, né? Para poder imaginar cenários. E aí, por exemplo, quando a gente está falando de adolescentes, eles gostam de fazer umas brincadeiras assim. Ah, se você fosse rico, o que você compraria? Né? Ah, se você pudesse nascer em outro país, onde você nasceria? Né? Essas coisas. Esse é um jogo que eu geralmente proponho para os alunos quando a gente está aprendendo o second conditional, por exemplo, né? Porque eles veem, você não vai usar isso para comprar pão na padaria, né? Mas você vai usar isso com certa frequência e você tem que estar preparado para lidar com esse tipo de coisa, não só para produzir, para inventar uma situação em que isso seja útil, mas também responder adequadamente se alguém te propõe isso, se alguém te interpela usando tal estrutura. Você tem que entender o que a pessoa está falando e ser capaz de responder, né? Então, a comunicação por si só é uma utilidade da língua, independente do quão real ou quão próximo do contexto deles aquela situação está, né? Mas é muito interessante o que você está dizendo. Alguma outra coisa que vocês gostariam de pontuar aqui? Tá, acho que vocês falaram a maioria do que eu gostaria de destacar. Eu vou falar só mais duas coisas antes da gente passar para a próxima parte. A primeira delas tem a ver com o propósito e com o que os alunos estarão fazendo enquanto o professor está apresentando a língua, que é o que eles dizem aqui. Então, eu vou contar uma história para vocês bem rapidamente. Quando eu entrei no CELAP, tem uma alguém para entrar aqui, a Vera. Quando eu entrei no CELAP, eu fui fazer uma sessão de microteaching, né? Eu apresentar uma aula, uma situação artificial, e os professores fazendo papel de aluno, e o observador, que era do time de capacitação, assistindo a aula. Aí, eu fiz uma proposta em que os alunos precisavam assistir a um vídeo e depois eles responderiam algumas perguntas em relação ao vídeo, para iniciar a aula, né? Para engajar todo mundo na discussão. Aí, no comentário da pessoa que estava observando, eu ouvi o seguinte: para que você assiste um vídeo? E aí agora eu jogo a pergunta para vocês. Para que vocês assistem um vídeo, por exemplo? Particularmente porque é interessante, né? Porque eu tô interessado naquele assunto. Uhum. O que mais? Tá, vai para aprender alguma coisa. Uhum. Muita gente hoje em dia aprende língua pelo YouTube, então, por exemplo, para aprender, porque é uma coisa que eu tô muito interessada. Normalmente as pessoas assistem o TikTok o dia inteiro, né? Então, tem motivos para assistir vídeos. Uhum. Mas eu acho que é principalmente isso no meu caso, é por estar buscando conhecimento, então, alguma coisa, algum tema que eu preciso estudar, e por entretenimento, né? Eu gosto desse assunto, quero ver, é divertido para mim. Uhum. Geralmente, a gente vai extrair alguma informação de um contexto como esse, seja um vídeo, como foi o exemplo que eu dei, mas também quando a gente lê um texto, né, a gente lê o título, vê uma foto, uma ilustração que esteja ali acompanhando o texto, e a gente pensa, talvez isso me interesse, foi a primeira coisa que você citou. E é isso, né? Eu vou assistir a um vídeo porque eu quero saber alguma informação ali, seja uma coisa mais técnica, mais profissional, seja por entretenimento, porque é um assunto que me interessa de maneira mais geral. Um texto a mesma coisa. Então, na minha aula, o que eu fiz? Eu falei, assistam a esse vídeo, e aí depois a gente vai fazer uma coisa. E aí depois eu fiz essa coisa, respondeu umas perguntas e comecei a discussão. Então, o comentário da pessoa que observou a minha aula foi o seguinte, foi esse, exatamente. Para que você assiste a um vídeo?
para extrair algum tipo de informação. Então, se eu não estabeleço um objetivo específico para aquela atividade que eu estou pedindo para que eles façam, eu não vou ter a garantia de que eles estão completamente engajados naquilo e que eles estão fazendo o que eu espero que eles consigam fazer depois do vídeo, as perguntas que precisam ser respondidas, a discussão que eu queria gerar ali. Então, é mais ou menos isso. Quando o professor está fazendo alguma coisa, ou está passando um áudio, passando um vídeo, pedindo para que eles leiam um texto, é muito importante que sempre os alunos saibam ter algo para fazer. Então, preciso que vocês achem as palavras que comecem com P, sei lá. Preciso que vocês anotem vocabulário novo. Tudo que vocês ouvirem de novo, vocês vão anotar. Ou quero que vocês peguem o nome da pessoa que foi atropelada no vídeo. Sei lá, qualquer coisa. Você precisa estabelecer objetivos específicos para toda e qualquer atividade que você propõe. Porque o aluno vai estar genuinamente engajado em alguma coisa, e aí você sempre vai usar esses objetivos, essas tarefas que você vai atribuir aos alunos, aos objetivos iniciais que você tinha em relação à aula, ao planejamento dela, etc, etc. Né? Então, para que você vai ler esse texto? Ah, porque o professor está mandando, porque está no livro, tem que completar a página para terminar e ir para o intervalo. Não, é porque você vai achar informação X, informação Y, informação Z. E aí, através desse guia, né, o aluno vai ser capaz de produzir, muito provavelmente, com muito mais chance, né, muito mais probabilidade, vai ser capaz de produzir o que você espera como o passo seguinte daquela tarefa. Nunca é só ler um texto, né? Eu estou apresentando gramática, estou apresentando vocabulário, vou trabalhar pronúncia, vou trabalhar estrutura textual. Então, para que eu tenha certeza de que o aluno está fazendo alguma coisa de maneira ativa, eu preciso estabelecer tarefas, né? Não adianta, a gente sabe, se você está tocando um áudio, tem aluno que vai estar, né, olhando para cima, mexendo no celular, agora não pode mais, né, senão ele vai preso. Mas qualquer outra coisa que não seja aquilo que você está pedindo. Então, precisa ter um objetivo. Eu geralmente uso um exemplo da criança que você fala assim, acho que você não consegue levar aquilo ali para mim. Ele fala, não consigo, tio, consigo. Então, ele vai todo orgulhoso, né, carregando o que você estava querendo que ele fizesse, leva lá e fala, e agora, o que eu faço? Então, se é uma tarefa, inicialmente, dependendo da sua abordagem, você fala assim, leva aqueles livros ali para mim, vai falar, não quero. Mas você fala, eu acho que você não consegue, hein? Quero ver quem consegue fazer mais rápido, né? Eles vão com todo entusiasmo, vão voltar pedindo uma outra tarefa. Então, tem essas questões relacionadas às tarefas que são atribuídas. Sempre que você propõe uma atividade, os alunos precisam estar fazendo alguma coisa. Também, voltando ao que a gente estava dizendo, para que a aula não seja centrada no professor. Né? Ele vai ser um instrumento ali vai ser um facilitador, como a gente diz, mas pura e simplesmente isso. Se necessário, você precisa de ajuda, você precisa que alguém facilite o trabalho, caso você não consiga fazê-lo sozinho. Se você tem essa autonomia e o professor está estimulando isso constantemente, cada vez menos o professor vai ter que fazer alguma coisa, que é o que está dito nessa citação aqui. E uma outra parte que eu gostaria de destacar tem a ver com a palavra coerente, sendo uma sequência coerente de tais tarefas direcionadas ao estudante. Então, não adianta eu ter objetivos claros e tarefas que estejam relacionadas a esses objetivos e os alunos estejam seguindo aquilo se eu mudo de direção a cada uma delas, né? A primeira tem que conversar com a segunda, que tem que conversar com a terceira e tem que conversar com a quarta. A gente vai falar sobre isso com um pouco mais de detalhe daqui a pouquinho, mas eu quero que vocês guardem essa parte, né, da parte de ser coerente, no aspecto da coerência interna da aula. Tudo tem que conversar para que eles entendam o que está sendo feito e sejam cientes do que está sendo desenvolvido ali, né? Então, por que eu estou carregando esse livro? Porque a gente vai fazer atividade tal. E depois, falando um pouco mais especificamente de uma aula, por que eu estou lendo esse texto? Porque daqui a pouco você vai produzir o seu. Então, você tem que entender como a estrutura funciona e tal. Então, se eu fizer uma coisa diferente disso, dando um exemplo muito bobo, de novo, eu peço para eles lerem o texto. Depois eu falo, agora escutem essa música. Agora pula. Agora sai dessa aula, tchau, acabou a aula. Né? Não faz sentido. Eles vão falar, acho que estou perdendo meu tempo. Então, precisa ser uma sequência coerente, você precisa ter uma coerência interna entre as atividades que estão sendo propostas e elas, por sua vez, precisam estar relacionadas a atividades que engajem os alunos, os estudantes,
e que tudo isso converse com os objetivos estabelecidos previamente, para que no final das contas, ou você atinja todos eles completamente, ou que você chegue o mais próximo disso possível. Faz sentido? Se eu estiver falando besteira, vocês podem vaiar, mandar uma reação aí, qualquer coisa. A Alice está voltando. Bom, vamos lá. Mais uma. Para acabar, hein? Essa parte. Um outro voluntário, por favor. Uma boa aula precisa conter uma combinação criteriosa de coerência e variedade. Um plano precisa refletir isso. Coerência significa que os alunos conseguem ver um padrão lógico na aula. Mesmo que existam 3 atividades separadas, por exemplo, tem que haver alguma conexão entre elas, ou pelo menos uma razão perceptível para mudar de direção. Neste contexto, não faria sentido fazer com que os alunos escutem uma gravação, façam é, façam algumas perguntas de compreensão e depois mudem a atividade completamente para algo totalmente não relacionado à escuta. E se a atividade seguinte durasse apenas 5 minutos, antes de algo completamente diferente ser tentado, poderíamos muito bem querer chamar a aula de incoerente. No entanto, o efeito de fazer uma turma executar um exercício de 45 minutos seria igualmente prejudicial. A falta de variedade aliada à implacabilidade de tal procedimento militaria contra a possibilidade de um real engajamento dos alunos. Por mais presente que possa estar no início da sessão, seria improvável que se sustentasse. Tem que haver alguma variedade em um período de aula. O compromisso ideal é planejar uma aula que tenha uma coerência interna, mesmo que coerência interna, mas que mesmo assim permita aos alunos fazer coisas diferentes. Obrigado. E aí, o que tem a ver com o que a gente estava discutindo agora? E qual elemento novo é trazido por essa citação? Eu acho que tu já estavas falando ali, né, sobre não fazer uma proposta desconexa, né, entre as atividades. Tu tem que ter um porquê por detrás. E a novidade, eu acho que traz isso, assim, né, é ter uma variedade, mas dentro dessa coerência, né, da aula. Então, acho que tu já deu um spoiler sem querer querendo dessa parte, assim, do planejamento, de conseguir conectar as coisas, né? Seja uma música, seja um filme, seja um vídeo. Isso precisa estar coerente com a proposta da aula, com o propósito, o objetivo final que a gente quer alcançar, né? Não só fazendo coisas assim aleatórias. Eu acho bem interessante essa parte, porque eu sou bem aleatória, assim, na minha vida. Mas tudo, assim, dentro do... não, eu falo aleatória porque às vezes é difícil, assim, você manter, reter a atenção dos alunos por muito tempo, que nem ele fala ali, né? Executar um exercício de 45 minutos. Vai ser uma coisa, assim, nossa, super difícil. Mas se for para fazer quebras e pausas durante a aula, que sejam de forma coerente, né? Basicamente. É o que eu entendi. Uhum. Mas eu não sei. Acho que também entra. Tá falhando. Perdão. Acaba puxando o que diz sobre planejamento, né? Porque às vezes você acaba planejando. Não é que você não deixou, você deixou de planejar, mas às vezes planejar mal uma aula e acaba botando, né, as crianças, por exemplo, 45 minutos para fazer uma atividade que não dá certo. Então, um bom planejamento e um bom conhecimento da sua sala faz você entender também que além de 45 minutos numa atividade só não ser legal, pelo senso comum, também na sua sala não funciona, né? Por isso que precisa ter um bom planejamento. É isso. É isso aí. Alguém mais quer trazer alguma coisa antes de eu comentar?
Ok. Eu acho que vocês estão muito alinhadas com o que está sendo dito aqui e com as conexões que a gente tem feito em relação à discussão de hoje. Eu gostaria de comentar algumas coisas. Quando a gente fala de coerência interna, isso também pode se materializar de uma forma bem fácil ou direta, orgânica, eu diria. A gente costuma dizer, quando você está escrevendo o plano de aula, ali, mesmo que seja de uma maneira um pouco mais curta, assim, para organização interna própria, não de maneira formal para apresentar para a instituição em que você trabalha, uma coisa que a gente geralmente sugere é que o professor faça o preparo das transições entre uma atividade e outra. E isso é feito de maneira textual. Você não precisa fazer uma coisa muito complexa, inventar uma história super mirabolante. Você pode fazer uma coisa concisa, mas eficaz. Então, por exemplo, a gente acabou de ouvir essa história. Vamos prestar atenção na língua que eles usaram? Aí você passa para a atividade seguinte, que está destacando o vocabulário. Depois você fala, então agora a gente vai estudar um pouquinho a pronúncia, né? Ou então, vamos estudar a pronúncia das palavras que foram destacadas na atividade 2, aí você passa para a atividade 3, que tem a ver com pronúncia. Agora vocês vão praticar tudo isso numa conversa natural, e aí você passa para a atividade 4, que é de produção oral. Então, essas frases que, se você não está muito confiante para poder fazer isso mais organicamente, você pode escrever, né? Para eu passar da 1 para 2, eu vou falar tal coisa. Da 2 para 3, outra coisa, e assim sucessivamente. Para que o aluno entenda que você está fazendo uma sequência lógica. Isso eu sempre falo, a gente pensa assim, ó, o que eu fiz hoje? Eu fiz a atividade 1, depois eu fiz a atividade 2, depois eu fiz a atividade 3. Por quê? Porque o 1 vem antes do 2, que vem antes do 3, e assim por diante. Não é por isso. A atividade 1 é a primeira, porque é a exposição do aluno àquela língua a qual você quer, a língua que você quer que ele aprenda. Atividade 2, porque está focando no vocabulário específico que vai ser destacado do texto ou do áudio que ele ouviu na atividade 1, para que depois ele consiga fazer na atividade 3 ou na atividade 4 uma produção oral usando tudo aquilo que foi trabalhado. Então, essa sequência ser coerente dentro do seu plano de aula e ser explícita textualmente, né, no que você fala para os alunos. Agora, abre o livro na página 30, atividade 2. Eles vão falar, tá bom, você está mandando, né, Bela? Não entendem o que eles estão fazendo. Então, agora, em vez de falar só isso, você pode falar. Agora, a gente vai praticar um pouquinho o vocabulário. Então, para isso, abra um livro na página tal. Mas não é abrir o livro por abrir o livro, não é preencher o livro por preencher o livro, né? Você está fazendo aquilo com um propósito. E, geralmente, a gente estava falando isso essa semana, né, Verônica? Geralmente, a gente tende a pensar que o professor é aquele, além de ser o detentor do conhecimento, como se fosse um ser superior, assim, que é uma coisa que a gente não acredita que seja real aqui no CELEP, a gente também acha que o professor é um mágico. Então, ele vai planejar tudo de maneira mirabolante, vai fazer um super planejamento de aula, esconder do aluno tudo que está acontecendo na aula, para que ele não fique entediado. E isso não necessariamente é verdade. Muitas vezes é o contrário disso. O que a gente propõe é que você exponha tudo que está sendo feito ali, para que o aluno entenda a importância de tudo aquilo. E aí, repetindo o que eu falei agora há pouco, se é uma atividade chata, como ir para a academia é para mim, mas ele sabe que aquilo é importante e vai levá-lo a um lugar X ou Y, Z, como eu sei os benefícios que a academia me traz, assim como eu vou para a academia toda semana, o aluno também vai estar mais próximo de fazer aquilo, mesmo que ele encare como uma atividade um pouco menos interessante, né? Então, a gente geralmente expõe, né? A gente traz o aluno, quando a gente fala de ensino centrado no estudante e focado nele, né? Não é o professor como o provedor de conhecimento, como eu estava falando, mas um facilitador para que o aluno seja o agente, o aprendizado esteja no centro da aula. Para que isso aconteça, a gente precisa, muitas das vezes, convidá-los a participar desse processo de decisão. A gente precisa que eles estejam cientes de tudo que está sendo feito ali. Não estou escondendo todos os meus truques. Eu estou planejando uma aula para que ela tenha objetivos claros, que sejam alcançáveis, que eles estejam eles sejam explícitos, que haja uma coerência interna em relação às atividades que estão sendo propostas para atingir esse
objetivo no final. E aí é muito mais fácil você chegar para eles no final da aula, no final de um curso, no final de uma unidade, e perguntar, a gente queria fazer o quê? X, Y, Z. O que vocês conseguiram desenvolver? O que vocês conseguem fazer depois de todas essas aulas que tinham todos esses objetivos? Eu consigo 4 de 3. Desculpa, 3 de 4. E aí eu falo, então você pode trabalhar nesse último que está faltando. Ou eu consegui os 4. Então, parabéns. Então, a gente pode avançar porque você já está se desenvolvendo dentro do esperado. Tem a ver com isso. E em relação à variedade, não só pelo fato de que as coisas podem se tornar mais chatas, né, de alguma forma, mas também porque diferentes atividades, e voltando ao nosso conceito lá, e diferentes exercícios, né, um pouco mais quadrados, digamos assim, têm diferentes objetivos. Se você tem diferentes objetivos, você precisa de diferentes ferramentas, né? Se eu quero apertar um parafuso que tem um formato de cruz, eu vou usar uma chave Phillips. Se eu tenho um que tem uma fenda, eu vou usar a chave de fenda. Se eu preciso apertar alguma coisa, eu vou usar um alicate. Não usar sempre um alicate para essas 3 coisas, né? Então, são essas 2 questões que eu gostaria de destacar um pouco mais incisivamente. Alguma outra coisa aqui para se comentar? Alguma dúvida que vocês tenham? Já entendi o silêncio de vocês. Então, vamos lá. Eu ia propor que a gente fizesse isso de maneira um pouco mais dividida, em grupos específicos, mas eu sei que já está tarde e vocês vão me matar se eu passar muito do tempo. Então, vamos fazer isso aqui. Eu acho que é legal fazer isso de maneira coletiva. Essa é uma lição que vocês já devem conhecer, a maioria pelo menos. Eu peguei do livro de vocês, Decoding, né, o DC, e eu gostaria que vocês entendessem. Nessa primeira página aqui, nesse primeiro conjunto de páginas, o que a gente tem do que diz respeito a objetivos, coerência, variedade, enfim, todas as coisas que foram abordadas hoje. O que vocês conseguem enxergar no material de vocês? Isso aí é primeiro ensino médio? Não, é ensino fundamental 2, né? Se eu não me engano. Ah, tá. Não, é porque o meu é fundamental 1 para baixo, é por isso que eu não conheço. Tá certo, né, João? Tamara, Fabi, fundamental 2, né? Tá. Isso, obrigado. E aí? Sei que está difícil para ler, mas acho que, de maneira geral, dá para entender o que está sendo proposto. Pode repetir a pergunta, por favor? Então, aqui é uma aula, né? Como vocês conseguem identificar coerência ou falta dele, se vocês acharem, todos os conceitos que a gente trabalhou hoje, né? Coerência, os objetivos, a variedade. Dá para ver que tem bastante listening aí, né? Tem 2 de listening, pelo menos, desses 2 primeiros. E eu acho que também tem uma oportunidade aí de botar eles para falarem também, né? Tem o número 1 e o número 3 também dá para fazer. Tem o reads, né? Não só o professor fazer esse reading, mas o aluno também, né? Sim. O que mais? Considering the grammar feed. Trabalhar com contração, tanto no exercício 5 quanto 6, né? Porque ali para completar o diálogo também eles estão contraídos. E no 5 o foco é contração, né? Eu não enxergo Also direito o number 1, 2. there are contractions in the dialogue, yes. Yes. Number 1, number 4, number 2. Yeah, a lot of contractions. E faz sentido essas atividades estarem propostas nessa ordem específica?
Então, eu acho que tem a ver com aquilo que tu falou de atividade e depois exercício, né? Então, para começar o tópico, essa é uma apostila do 6º ano, para quem não dá aula para o Fundamental 2, né? E aí, a proposta é você começar a se apresentar. Então, o professor, ele começa se apresentando para os alunos, fazendo aquele warm-up, e aí os alunos já vão pegando ali essa questão da introdução, né? De como você se apresenta, pergunta o nome e tal. Aí a gente escuta, lê o diálogo, observa a imagem, tem toda essa atividade prévia de apresentação do conteúdo, focando no listening e também na oralidade, né? Aí a criança já começa a se situar e depois, ali no número 2, a criança ela vai começar a fazer esse reconhecimento, né, daquilo que ela acabou de falar e escutar. Porque anteriormente a gente já tinha falado disso, e aí depois que ela já teve uma noção completando ali as frases, a informação do diálogo, aí a gente vai para o grammar feed. Então vamos entender por quê, né? Em outras palavras. Aí depois que a gente teve uma noção ali da contração, de como usar, a gente vai ler novamente, e aí a gente vai continuar fazendo então os exercícios para solidificar toda aquela introdução feita de forma coerente, né, com o assunto, vamos dizer assim, né, e com a proposta. Então, eu acho que esse primeiro capítulo, né, eu não dei, tô vendo agora pela primeira vez, porque eu já peguei o bonde andando, né, mas ele já ajuda muito a gente ter essa ideia consolidada de tudo que tu tens falado até agora, né? Sobre fazer atividades diferentes, mas com coerência, porque a gente vai ter um diálogo ali, a gente vai ter a imagem para ajudar na contextualização, a gente vai falar com esse aluno e, e aí depois a gente vai ter a parte dos exercícios, sempre com imagem, a parte visual, para eles também conseguirem se situar. Então, a gente vai ter atividades diferentes, mas todas com bastante coerência entre si, com esse propósito da criança entender como usar, como aplicar, e depois isso perder na prova. É porque eu tô bem pilhada com as provas, gente. Eu não sei vocês aí, mas assim, é muita prova. Tô aqui penando, mas eu, assim, quando a gente fala de objetivo, eu gostei muito de um treinamento do Celep que eu assisti, que falava muito sobre a gente focar na comunicação, né? De ajudar os alunos a falar, falar, falar. E aí, eu assisti esse treinamento depois da prova, e foi super frustrante para mim, porque eu pensei assim, poxa, mas aí a gente foca né, ali, claro, eles vão ter uma noção, alguns alunos, não todos, obviamente, mas aí quando chega na prova, alguns alunos que falam muito bem, às vezes não conseguiram, assim, gramaticalmente falando, colocar aquilo no papel. Mas tu joga a criança lá no meio dos gringos, a criança vai se virar, ela vai conseguir falar, vai conseguir, sabe, se expressar. E aí, claro, né, eu ainda tô recebendo meus feedbacks, eu ainda tô engatinhando aqui dentro do material de Celep, né? Mas eu achei, assim, muito bacana essa explicação, sabe? Como você falou, o óbvio precisa ser dito. E aí, às vezes, eu fico pensando, não, eu preciso melhorar essa parte aqui. Mas quando você fala ali sobre o objetivo da aula, né? Tipo assim, poxa, preparar a aula com objetivo, eu fiquei pensando nisso, assim, o que eu vou esperar deles depois na prova do que a gente fez com essa unidade? Qual que é a parte principal dessa unidade que aí precisa estar bem consolidada para eles serem avaliados depois? Porque isso, para mim, já que a gente tem provas mensais, né, e trimestral, e, enfim, eu acho que para mim isso foi um norte, né? Tipo assim, querendo ou não, nosso sistema de avaliação é esse. Eu posso, claro, dar nota de inglês oral, de atividade, de participação, só que é mínimo, né? A pontuação é muito baixa para esse aluno que pode falar muito bem. Às vezes, na hora, fica nervoso. Não sou eu que aplico as provas, né? São outros professores que aplicam a minha prova de inglês.
Então, não tem essa explicação da prova, os alunos que interpretam, assim, como dá, né, como vai. Então, eu acho que ter isso em mente, todos esses tópicos que você falou, assim, ajuda muito os alunos estarem se sentindo prontos também para avaliação depois, né? Porque não é o objetivo final, eu sinto assim, que o CELEP ele passa muito esse sentimento de eles vão falar inglês. O objetivo é eles entenderem, assim, né, conseguirem se encontrar e trocar essa ideia mesmo com qualquer pessoa que eles encontrarem no meio do caminho. Eu sempre brinco muito com isso, né? Vai aparecer um gringo no meio do caminho, a gente está aqui em Guarulhos, é o que mais tem perdido nesse aeroporto, é gringo. E é bacana, assim, a gente consegue ver realmente como colocando esses treinamentos, muito embora já esteja todo mundo cansado desse horário, mas eu acho que eu consegui ver, assim, dos treinamentos que eu tenho participado e colocado em prática, eu tenho visto, assim, essa melhora dos resultados, de conseguir perceber, tipo, nossa, olha a evolução, né, de uma prova para outra, de um objetivo para o outro, e equilibrar, né? O planejamento é a gente rodar os pratos, não deixar nenhum cair e quebrar. Muito bom. Gostei do... Vai ter um gringo no meio do caminho. No meio do caminho tinha não uma pedra, um gringo, né? Mas, antes da gente continuar, eu sei que a gente chegou no horário. Vocês me dão 10 minutinhos? Vocês se incomodariam se a gente continuasse? Inclusive, o pessoal de EdSoc, eu não sei se é um problema para vocês. Não, sem problema. Quem precisar sair, eu entendo, tudo bem. Seria legal que todo mundo continuasse aqui para a gente tentar amarrar, mesmo que resumidamente, o conteúdo, mas só avisando que a gente vai passar um pouquinho. Mas muito por conta das contribuições de vocês que estão sendo muito boas, né? Estão sendo ótimas. Só para a gente falar um pouquinho dessa aula especificamente, a gente tem vários dos aspectos que foram mencionados hoje. Ali tem um texto, né, e você precisa atribuir uma tarefa. Você não vai ler o texto porque tem que fazer isso, é porque você tem que descobrir se a Natalie e a Beatrice são amigas. É isso, esse é o objetivo. Então, não é, enquanto aquilo tá sendo, o áudio está sendo tocado, você vai ficar olhando para cima, ou vendo a sua caneta, mexendo no seu estojo, enfim. Você tem um objetivo claro. Depois, você vai completar as informações para ver se você entendeu, né? Para você começar a estruturar a linguagem indiretamente. Então, a transição pode ser feita, né? Agora que a gente ouviu, vamos completar as informações sobre essas duas que vocês conheceram? Vocês vão lá. Depois, agora a gente vai ver como elas falam de maneira mais natural, e aí você apresenta as contrações. Vamos praticar essas contrações, e aí você faz isso em relação ao contexto particular, informações pessoais na atividade 4. Agora, vamos treinar para ver se vocês conseguem fazer essas contrações. Atividade 5 seria uma coisa mais parecida com um exercício tradicional, né? A gente fala como atividade porque tem um contexto e tem um objetivo maior, mas ali, se você analisar isoladamente, aquilo é um exercício de consolidação gramatical. Depois, vamos praticar um novo diálogo para ver se vocês conseguem aplicar esses conceitos, e aí eles vão desenvolvendo a confiança para que depois eles façam eles mesmos de maneira mais independente, menos controlada. Então, tem transições claras, tem uma coerência clara, as transições podem ser facilmente pensadas pelo professor, e os objetivos vão estar ali muito bem estabelecidos para que depois você consiga chegar no final da aula e perguntar o que vocês aprenderam hoje e como é que a gente faz isso. Eles vão dando exemplos e você materializa todo esse progresso. Tinha mais coisa para comentar, mas eu vou passar mais rapidamente só para a gente terminar, tá bom? E aí, falando um pouquinho da coesão dos programas, tudo isso que a gente conversou se aplica no que diz respeito ao programa como um todo, não só as aulas de maneira isolada e individualmente, né? Aqui eu tinha umas perguntas para vocês, mas a gente vai passar. Eu propus uma metáfora aqui, na verdade, vem da citação que está chegando aqui. Por que vocês acham que um programa, dentro de um contexto de ensino, ele tem a ver com GPS, por exemplo? Ele guia a gente até o objetivo, né, principal ali, para não se perder no mesmo caminho. Exatamente isso. Só para resumir essa citação, depois vocês podem pegar as referências, eu vou compartilhar a tela com vocês com isso. A gente está falando de você ampliar a área, você precisa chegar num destino, você está vendo ali a localização,
mas você precisa ampliar a área para saber o caminho que você vai seguir até chegar ali. Dentro do que está dito aí, eu gostaria de destacar uma coisa, principalmente. Quando você está lidando com esses objetivos, a gente vai expandir e replicar tudo o que a gente estava falando em relação a um contexto um pouco mais abrangente, que é o do curso e não da aula como unidade, né? Se você está falando de um curso, precisa saber tudo que vai ser trabalhado ali, né? Porque, pelos mesmos motivos pelos quais você tem que identificar os objetivos da aula e assim, fazer as decisões em relação aos procedimentos que vão ser seguidos, as atividades que vão ser trazidas pelo professor e desenvolvidas pelos alunos, para que você consiga atingir os objetivos com mais clareza. E eu geralmente dou um exemplo, mais uma história do meu contexto. Quando eu comecei a trabalhar com o ensino de inglês, eu lembro que na primeira aula que eu fui dar de comparativo, eu pensei, eu não vou dormir se eu não falar para os alunos todas as regras. Tem exceções, você tem aquela regra do tamanho das palavras, do número de sílabas, mas você tem exceções, algumas são usadas de dois jeitos diferentes, alguns adjetivos, por exemplo. Então tem que ensinar tudo para eles, porque senão eu vou estar omitindo informações, eu não vou conseguir dormir à noite, enfim. E não é esse o ponto. O ponto da aula não é ensinar gramática. Você tem um objetivo comunicativo ali. Seja de descrever pessoas no que diz respeito à personalidade ou à aparência física, então tal pessoa é mais magra que tal pessoa é mais alta que a outra, enfim. Então, se eu vou ter esse objetivo de ensinar os alunos se eles precisam aprender a comparar pessoas, seja no aspecto físico ou seja na personalidade, eu não preciso que eles saibam todas as regras do comparativo, senão a gramática acaba sendo o meu objetivo. Né? Eu vou ensinar os mais comuns ali, para descrever uma pessoa fisicamente, por exemplo, alto, baixo, magro, né? E essas coisas. Não preciso ensinar tudo. Eu vou, de maneira gradativa, fazendo a apresentação desse tópico. E aí, se eu tenho conhecimento do programa, eu sei que daqui a 6 meses eles vão ver o comparativo em um outro contexto. Então, eu vou dar uma pequena dose no primeiro momento, eles vão consolidar isso com o tempo, depois a gente vai chegar num segundo momento em que isso vai aparecer de novo, e aí eu vou conseguir aprofundar um pouco mais, talvez um terceiro momento no programa do ano seguinte isso apareça de maneira mais completa, daí eu consolido, eu termino, arremato essa apresentação. Preciso falar tudo de uma vez, porque aí no final das contas vocês vão ficar confusos, vão ficar prestando atenção somente na regra gramatical e não vão fazer o que você está propondo ali, que é comparar, né? Pessoas, especificamente naquele contexto. Por isso que o objetivo da aula não pode ser linguístico somente. A língua é um meio, né, para você chegar no objetivo final. Então, se você ficar focando só nela, vai complexificar muito aquela discussão, o aluno vai se frustrar, enfim. Vocês já sabem as consequências disso. Aqui tem o programa, a gente analisaria em relação à coesão, não só dentro de uma aula, mas dentro de um programa. A gente não vai ter tempo para isso, infelizmente. Eu ia perguntar algumas coisas para vocês, mas aí eu vou deixar as referências para a gente terminar. Aqui são as originais, né? Aquela tradução livre que a gente estava vendo. Aqui vocês conseguem consultar a versão original mais completa e melhor. Muito pouco tempo, eu queria ficar aqui até meia-noite. Eu gosto de falar, gente. Se a gente tivesse mais tempo, seria ideal, poderia cobrir mais coisas, né? Mas vocês têm comentários, dúvidas, críticas, enfim, qualquer coisa. Eu Bom, posso foi falar uma super, coisa? Oi, foi bom. desculpa. À vontade. Não, pode falar que eu já falei demais hoje. Não, eu sou infantil e Fundi 1, né? E aí eu não conheço esse do Fundamental 2. Mas até a minha aluna do primeiro ano, ela falou, a gente foi entrar acho que é o Animals agora. E aí ela falou, mas a gente já aprendeu isso, mas não tinha esse animal. E aí eu expliquei para eles que, na verdade, a gente vai expandindo. Então, assim, começa cat, dog, bird, cat, dog, turtle. E aí a gente vai aumentando e agora vamos aprender esses e vai expandindo. Então, isso é muito claro quando eles pegam lá. Ela pegou desde o do Jardim 1, como ela, nossa, mas a gente já fez uma atividade parecida, assim, só que agora tem a escrita do dog, agora tem a escrita do cat. Então, assim,
como nós vamos ali desde o maternal expandindo o mesmo subject, a gente vai aumentando ali, colocando mais informação. Agora, this is my, it is, e vai colocando, vai aumentando a sentença e vai dando mais conteúdo para eles conseguirem descrever mais. E aí vai realmente expandindo isso. E eu acho que isso ficou... Agora, é o 3º ano que nós estamos com o seu leque lá na escola. Agora está muito mais claro para mim de onde começa e para onde está indo. E essa aluna percebeu, assim, do 1º ano. Ela falou, nossa, mas eu acho que eu já fiz uma coisa parecida. Assim, a gente não fez ano passado, teacher? Eu falei, sim. Então, é isso mesmo. Como nós vamos... Um tema, ele não acaba. Você trabalhou pets ali, nossa, acabou. Não acabou. É só o começo. E todo ano a gente vai colocando uma palavra a mais, uma descrição a mais, um verbinho ali, uma coisinha aqui, a gente vai expandindo aquele doguinho simples, ele vai virando um super dog e várias descrições, vai só aumentando. Dá tempo para eles digerirem as coisas, processarem e começarem a usar, porque mais do que entender a língua, você precisa ter, ela precisa estar a seu alcance, sempre que você precisar, fazer a escolha certa, né, e colocar isso em prática, seja na produção oral, na produção escrita, então leva tempo, isso é uma coisa que demora, né? Então a gente precisa fazer isso de maneira gradativa, com os objetivos claros, e eles precisam ser factíveis, eles precisam ser tangíveis. Não adianta a gente querer ensinar tudo de uma vez, não vai funcionar, vai gerar frustração, e aí o efeito vai ter o efeito rebote. Né? Não estão prontos para algumas informações. Exatamente. Acho que a Florence queria falar alguma coisa também. Não quer mais. Se arrependeu, já tá tarde. Não, aqui a minha galera já chegou e aí vai começar aquele barulho de filhos aqui. Tem que botar esse povo na cama agora. Desculpa, gente. Imagina. Tem outra ali também, quase dormindo já. Eu já aluguei vocês bastante. Eu tenho os cachorros, os gatos, aí todo mundo querendo atenção. Gente, muito obrigado, viu? Foi ótimo ter vocês aqui. Espero que a gente se encontre novamente. Boa noite e boa semana para todo mundo. Obrigada, viu? Boa noite.